gente! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para a gente falar um pouquinho mais sobre qualidade analítica. Vocês me ouvem bem? Manda um joinha para mim se estiver tudo em ordem. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal que já vem acompanhando as lives de qualidade analítica durante essas semanas. E para o pessoal novo que está chegando hoje para a gente conversar sobre controle de dados e gestão de informação, que a gente tem um convidado mais do que especial, né, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou buscar o Vitor aqui para conversar um pouquinho com a gente. Já achei. A gente já fez até um teste antes, né? Deixa eu colocar ele aqui para a gente bater esse papo de hoje. Sejam muito bem-vindos. O pessoal vem chegando nessa quarta-feira à noite. Olá! Cheguei. Tudo bem? Tudo bem contigo? Nossa, tudo jóia, viu? Vitor, primeiro eu quero agradecer você ter aceito o convite de estar aqui com a gente essa noite, para a gente levar um pouquinho mais de informação para um assunto que eu até particularmente julgo bem novo para o pessoal do laboratório participar, né? Em colocar isso dentro dos laboratórios, que é toda essa parte de controle de dados e gestão de informação, que nessa revisão nova da 17 veio muito forte, né? Então, só para dar uma introduzida para quem não te conhece, então o Vitor ele é professor lá na USP também, junto com o Igor, que esteve com a gente nas lives passadas, né? E, gente, acreditem, ele trabalha com química, com computação e com qualidade. É fantástico, né? Não poderia ser ninguém melhor para falar sobre esse assunto. Então, muito obrigada novamente. Vamos levar um pouquinho dessa informação para o pessoal poder se preparar cada vez mais ali no laboratório, né? Entender quais são as nuances, o que realmente é muito importante, que não pode falhar. Uma vez eu fui fazer uma planilha, eu lembro até hoje, lá no Ministério da Agricultura. Eu comecei a fazer uma planilha, fazia. Sabe quando você coloca aquele monte de condição? C, né? C tanto faz isso, C tanto, coloca esse valor, C tanto. E aí eu coloquei uma condicional dentro da outra. E eu cheguei a ter 10 condicionais. Não funcionava. Quebrava a cabeça. Eu lia inteirinha, estava bonitinha. Ocupava 3 linhas do Excel, assim, a condicional. Mas por que não está funcionando esse negócio? Aí você começa a estudar a especificação. O Excel, à época, trabalhava só com 6 condicionais na mesma linha. Entendi. Eu tinha que avaliar 6, dar um resultado, e depois pegar esse resultado, colocar e avaliar mais 4. Ou seja, tinha que ter mais uma linha com 5. Uhum. Vai aprendendo. E vai afetando o resultado analítico nosso. Pois é. E nesse, assim, com essa explicação toda sua, eu acho que é bem interessante. A gente teve até aqui um pouquinho antes a Andrea perguntando para a gente se tem algum protocolo para seguir de validação de Eu vi, software. eu achei uma pergunta super interessante, porque isso está remetendo a um outro trabalho nosso lá na USP. Tá? Que trabalho é esse? Esse trabalho também foi bacana, esse foi da Laís, se eu não me engano. Não, foi da Laís. Nós falávamos o seguinte, tá? A área de TI tem, tá? Era 9.000 e alguma coisa, 9.169 antigamente, virou a 25.000, enfim. Mas o que acontece? A validação do software para a área de TI não atende à completeza da exigência da 17.025. E a época era 2005. Tá? Por quê? Porque a 17.025 ela tem alguns requisitos e algumas condições específicas. Por exemplo, se você armazena o dado em nuvem, tá? O que é a nuvem? A nuvem é no céu? Não. Tá? A nuvem é um servidor. Onde fica esse servidor?
Você sabe onde está o servidor dos dados de vocês? Esse é um problema seríssimo, porque o servidor pode ser um computador que está na garagem do cara, que não tem nenhuma dessas condições. Então, a 17.025 considera exatamente isso. O que ela fala? Ela fala, ó, onde está o seu dado? Você garante a confidencialidade, tá? Desses dados, segurança, o backup. De novo, não vou falar dos outros, mas do confilado. Por isso que nós não fizemos o nosso servidor. Nós contratamos uma empresa terceirizada maior, uma das maiores da América Latina, que é a LocalWeb, para guardar os dados dos nossos clientes. Porque é um negócio muito importante e a gente sabe que a 17.025 pede isso. Tá? Então, onde vai ficar? Vai ficar na LocalWeb. Também não sou propaganda da LocalWeb, só para mostrar um exemplo. Então, a nuvem é um computador, mas em algum lugar. Tá? O nível de segurança que eu precisava ter, se eu colocasse num computador, sei lá, no escritório de casa, né, é absurdo pensar num negócio desse. Dados do seu cliente, do cliente do teu laboratório, vai ficar em casa? Não. Tá? Por quê? Porque esse dado é importante, ele é sensível para alguém. Tá? Se for um dado de fiscalização, né, exato. E esse dado não é seu, né? Não, exato. Obrigado. Isso é propriedade do cliente. Exato. A gente fala, não, eu fiz a amostra. Não, tudo bem, mas o dado, o valor, a informação é do cliente, não é teu. Né? Exatamente. Exatamente. Então, respondendo, sim, existem protocolos, mas o protocolo da área de informática, se a gente pensar nura, fria e friamente assim, no valor, tá, dele, ele é importante, ele é significativo para o programador, mas não para a gestão de qualidade em laboratório. Aí você já entra nos quesitos da 17.025. Se você pensar em BPL, a NIT DICLA 038, então, pô, quanto tempo nós temos ainda? Mais 8 horas para falar da NIT? Ela é enorme, ela tem um monte de aspecto, tá? Aí você fala, não, então, pelo amor de Deus, vamos contratar um programador. Não, também não vai resolver. Gente, a gente precisa sempre do bom senso. O que precisa, tá? A gente precisa ter um valor mínimo. Tá? Por exemplo, não posso ter software pirata, já entra isso. Né? Já é uma grande coisa. Segundo, vou usar o software, vamos fazer um teste, vamos avaliar esse software, vamos avaliar na integridade. Ah, não, está funcionando, tá bom. Tá mesmo. Está lá na tua base de dados? É o dado do teu cliente. Né? É um dado que pode ser, por exemplo, de uma amostra que você não tem mais outra amostra. Imagina, uma amostra forense. Você tinha um fio de cabelo não que dá para repetir. Aceitar alguém. Né? Olha o absurdo. Né? E a qualidade, ela entra pensando nisso. Né? Exato. E um dos aspectos é realmente o uso do computador. E o uso do computador ele é importante justamente para que você tenha como qualquer, e agora nós vamos chegar, ó, o computador você pode usar em casa, mas no laboratório ele é um equipamento e tem que ser controlado como tal. Hardware e software, tá? Então, nessa proposta que eu acho que a grande dúvida é sempre no como, né? Como a gente fazer. E aí, para a gente definir, então, esse como, eu sempre tenho que olhar qual é o uso desse software. Para que eu uso ele? Que, igual você falou, a gente tem N tipos de softwares dentro do laboratório hoje. Eu estou usando ele para quê? Né? O primeiro ponto. Dentro dessa aplicação dele, quais são os pontos críticos? Então, como você falou, a identificação da amostra, um cálculo que eu coloco ali. Para a gente aqui da TGF, por exemplo, a gente desenvolve um método, por exemplo, e aí no final do processo, ele vai emitir um relatório com o resultado. E os softwares de equipamento, a gente consegue configurar esse relatório e às vezes até colocar ali a fórmula para que o próprio software já faça cálculo e saia na unidade que eu preciso. E a gente sempre faz o confronto manual, planilha de Excel e o resultado que o software dá. Então, assim, às vezes a gente está tão preocupado em fazer um processo mirabolante de comparação
de verificação desse software, e nada mais é do que eu ter fontes distintas que, se eu fizer manual, se eu fizer ele no Excel e se eu fizer ele no software, o resultado que eu encontro no final é o mesmo, né? Uhum. Aí eu já garanto essa etapa, pelo menos, né? Sim, sim. E aí que entra a coisa, como você falou dos cálculos, né? Quando a gente pensa em planilha, o enfoque é exatamente esse. Mas espera aí, porque não quer dizer, né? O que eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos, lá eu falo isso. Flávio, Vitor, o Excel não é validado? O Excel, ok, o Excel é validado, tá? Ele é um software de bancada, posso usar? Posso usar. Segue as boas práticas de programação, tudo bonitinho. Legal, a Microsoft tem todas as certificações, beleza? Aí você pega o Excel, coloca lá uma conta, era para fazer igual, 1 mais 1, você coloca 1 mais 2, vai dar 3. Né? E nem precisa ser algo tão terrível. Às vezes você tem uma fórmula, né? Imagina aquela fórmula da ponderada, né? Do R ponderado, né? Que é Sim. gigante, né? Legal. Você não precisa errar muito. Você pode colocar todas as células. Você esqueceu um parênteses. Ou esqueceu não porque ele avisa. Mas você colocou um parênteses bonitinho. Só que em vez de colocar nesta célula, você colocou à frente dela, em vez de colocar atrás, o que vai acontecer com a tua conta? Aí entra aquela regrinha de matemática. O que acontece primeiro? O que a gente faz primeiro? Exato. Uhum. Uhum. Então, é extremamente importante eu entender a minha planilha para poder aplicar a melhor ferramenta. É extremamente importante eu conhecer o que o software faz e o que ele precisa fazer, qual que é o objetivo dele. Eu acho que uma das definições mais legais com relação ao software é quando a Visa fala isso. Né? Qual que é o objetivo daquele software? Né? Eu acho que, inclusive, só pulando aqui uma das questões, fizeram uma questão também aqui para a gente, né? Validar formulários, né? O que é formulário para a gente? Né? Se for da área informática, formulário para mim é uma janela. Numa janela, pode ser que eu tenha mais de uma função. Tá? Depende de como o programador fez aquela tela. O que ele pode ter numa tela? Inserir dado, ele pode ter apagar dado, ele pode editar dado, só numa janela. Então, o fato de eu aumentar ou diminuir um campo não significa que eu estou verificando só quando tem esse tipo de alteração, porque aquele botãozinho de edição, mas espera aí, eu alterei, na hora que eu cliquei em salvar, ele salvou? Né? Na hora que eu alterei um campo, eu cliquei em cancelar, será que aquela alteração que eu fiz não foi realmente para a base de dados? São coisas mais simples, tá? Coisas mais diretas. Só aproveitando um gancho que a Andrea comentou que algumas exigências mudam, né, de um segmento para outro. E isso com certeza. Da mesma forma que a gente tem os processos de validação de métodos que mudam de um segmento, de um ambiental para um farmacêutico, por exemplo, isso vai acontecer da mesma forma para software. Então, se eu tenho um órgão regulador, uma agência que gerencia todo os documentos necessários, exigências daquele segmento, então eu tenho que atender esse como um plano maior. E aí desenhar o protocolo. Mas a ideia central, ela não vai mudar, né? Que a ideia central é que a gente conheça o software, saiba qual é o objetivo dele ali dentro, a aplicação dentro do laboratório, e identifique os pontos que são de maior relevância, de maior impacto, né? Tanto que é muito comum a gente ouvir que na farma a gente tem o CFR 21, que são alguns processos de rastreabilidade de software obrigatórios, né? Principalmente software de equipamentos já são, você pode já solicitar essa completeza na hora de adquirir, porque é uma exigência do segmento, né? Então, cada um tem uma nuance, né? Uma característica específica. Sim, sim. Como você falou, por exemplo, da validação de método. Você pega uma validação ambiental, é uma coisa. Uma validação de alimentos é outra. Você vai fazer, mesmo na área de fármacos, você vai fazer uma validação de fármacos em matrizes biológicas, você vai atender a RDC 27. Você vai trabalhar com um produto comercial, é um 66. Por quê?
Pô, você está trabalhando, num você está trabalhando com uma matriz extremamente complexa, no outro você está trabalhando com uma matriz mais simples, no outro você está trabalhando com uma concentração lá embaixo, a outra você está trabalhando com uma concentração mais alta. E o software é a mesma coisa. Tá? Uhum. E esse é o grande Exato. problema. O que seu software faz? Isso foi que deu uma dor de cabeça para a gente quando desenvolvemos. Esse monte de guias que você tem, essa versatilidade que você tem, na hora que você vai traduzir isso para a programação, imagina, você consegue montar uma planilha, uma única planilha, capaz de fazer o cálculo para atender qualquer guia? Não. Não dá. Não dá. Você vai ter dezenas de planilhas, e dependendo da planilha, por exemplo, você vai fazer linearidade. Com 5 pontos é uma coisa. Aí você consegue, agora eu vou adicionar essa planilha que faz a linearidade, calcula a nova, calcula desvio, calcula outlier, tudo daquela entrada. Agora eu quero colocar um nível a mais de concentração. Você vai ter que refazer ela inteira. Uhum. Legal? Na programação, você consegue fazer isso. É fácil? Não, gente. Não é fácil. É extremamente difícil, extremamente complicado. E aí é que entra a maior importância da validação do teu software. Não é porque ele faz uma conta que a conta está certa. Não é porque ele é versátil que ele vai servir para qualquer coisa sempre. Então, você tem que ver o que o seu software faz, né, e avaliar essas nuances. Certo? Uhum. Perfeito. Acho que é isso aí mesmo, né? Ô, Vitor, o nosso tempo, como eu disse no começo, ele não é muito grande, né? A gente não tem as 5 horas. Então, para a gente fechar esse bate-papo inicial, e aí, se o pessoal tiver interesse, a gente faz uma parte 2 para a gente continuar discutindo. A gente sabe que algumas movimentações no mercado, né, até nos laboratórios, que é o nosso foco, eles vêm a partir de cobranças, né, de avaliações. E você, com todo esse domínio, estando inserido ali junto com o pessoal do Imetro também, como que está a avaliação desse requisito 7.11? Porque a gente fez a enquete, por exemplo, e o pessoal que participou nunca recebeu uma não conformidade relacionada a controle de dados e gestão da informação. Como que você vê esse processo de avaliação? Tá. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, inclusive nós incluímos isso nessa pesquisa, então depois a gente passa para eles os dados, tá? O link, e esse link dessa pesquisa inicial vocês podem baixar, tem lá um trabalho completinho lá da USP, e a gente fala exatamente dessa cobrança, tá? Mas foi uma percepção dos laboratórios, o quanto esses laboratórios perceberam com relação ao que lhes era cobrado, tá? E também um outro ponto, o quanto o avaliador, a percepção do laboratório do quanto o avaliador ele conhecia aquele quesito de informática. Tá? Não vou entrar em detalhes, vou deixar vocês lerem lá o link lá que a gente vai passar depois. O pessoal que tiver interesse, manda um direct pra gente, que aí a gente já passa o link, vocês podem ter acesso, e aí lá vai ter a informação toda completa para vocês poderem ter conhecimento, tá? Porque tem uma coisa também. Quando eu pego naquele link que eu vou passar para vocês, por favor, gente, participem, tá? Tem 2 pesquisas. Uma é para avaliador e outra para empresa. Nós estamos dando uma continuidade a esse trabalho. Vocês estão vendo, a gente traz a público mesmo, para que... Isso é uma característica do Brasil, tá? Então lá vocês vão perceber que realmente existe essa cobrança, tá? Existe uma cobrança, mas ainda, tanto avaliadores quanto empresas, a gente ainda precisa muito, muito ter esse conhecimento da área de informática, o quanto isso influencia. Por que eu falo isso? Por que eu estou falando isso hoje? Por que a gente precisa ter esse conhecimento? Porque isso remete... Lembra, vamos pensar, vamos voltar lá em 2005. Como é que era a validação de método? Como é que era o cálculo em 2005? Não é, Tati? Era um negócio muito mais simples. Muito não é? mais. Tipo, o cara calculava um R, beleza, a linearidade está perfeita, né? Tá ótimo. Calculava. Homocedasticidade, que monstro é esse, né? Né? Isso é um palavrão. Não, então. Olha só, olha que coisa. Então,
Nós estamos exatamente no mesmo ponto. Hoje, nós cobrimos o mínimo. Tá? É suficiente? Sinceramente, conhecendo as 3 áreas? Infelizmente, não. Tá? Infelizmente, ainda não é o suficiente. A gente precisa aprofundar muito, precisa conhecer muito, precisa debater muito, para que o laboratório não fique sufocado com um monte de questões que não vão garantir a segurança e a qualidade do teu resultado analítico. E, ao mesmo tempo, que a gente vai ter que cobrar os laboratórios para garantir um mínimo de segurança daquele dado e daquele valor, tá? Para não perder aquela informação, e como você disse, não é nossa, é do É do cliente. cliente. Exato. E eu acho que é um processo contínuo, né? A gente vai aprendendo, aprimorando, né? E hoje a gente já tem uma janela para poder trabalhar isso nos laboratórios, que são as ações de risco, né? Para a gente levantar os Sim, riscos. Então, se eu tenho esse conhecimento de que falta alguma coisa, eu posso melhorar alguma coisa, a gente já assume isso e vai trabalhando ao longo do tempo para ficar cada vez melhor, cada vez mais seguro os seus dados, né? aham. Não, a gente tem margem para isso, a gente pode construir. Ah, como eu falei, baixem, participem dessa pesquisa que nós estamos fazendo lá para a USP. A gente vai voltar a compartilhar, como a gente compartilhou a anterior, nós vamos compartilhar essa futura também. É muito interessante porque isso dá para a gente criar um perfil hoje dos laboratórios, dos avaliadores, e a gente pode propor ao Inmetro, tá? E eu me disponho, eu estou livre para isso, tá? Eu gostaria muito da gente poder trabalhar em conjunto para falar, olha, vamos fazer do mesmo jeito que a gente tem o DocSegec 008 para orientar os laboratórios, vamos criar um guia desse. Eu já criei dentro da universidade esse trabalho inicial. Não é oficial. Seria muito interessante se a gente conseguisse juntar com o Inmetro e realmente desenvolver isso. Tá? Porque, do mesmo jeito que o 008 fez aquela diferença lá atrás, Com em certeza. 2005, hoje mataria a pau na área de informática, principalmente pela exigência da NIT, da 17, ajudaria os avaliadores, porque harmonizaria o que Padroniza? ele cobrar, né? É. Porque hoje vocês vão ver na pesquisa, é um negócio meio assim, cada um cobra uma coisa diferente. Por quê? Depende do conhecimento. Tá? Aham, Se você de quiser que eu cada vou com um. uma avaliadora avaliar algum laboratório no quesito informático, é só me chamar. Adorei. Ótimo. O pessoal acho que não Não, gostou muito. a gente não conta. Brincadeira. Não, tá bom. É de Não, vamos surpresa. encarar sempre como melhoria, né, as auditorias, que eu acho que quanto mais a gente passa por uma auditoria interna daquele jeito que dói, né, que a gente é cobrado até aquele fio de Sim. cabelo, mais preparado a gente fica para a próxima e assim vai, né? Não, eu acho ótimo, né? Eu acho ótimo quando o avaliador cobra, porque aí você vai polindo o teu sistema, né? Exato. Uhum. Nossa, é ótimo, é ótimo. Né? É, eu Assim, eu sei concordo. que o pessoal do laboratório não vai gostar muito que eu falei isso aqui, mas É, é bom. eu concordo. E é Bom, muito então nós vamos frustrante ficar. quando. Ah, Eu falei que é pode muito falar. frustrante quando você faz aquele relatório de validação desse tamanho e o avaliador fala, ah, legal. Né? Pois Tipo, ele olha o é. resumo. É Pô, né? 880, né? Exato. Aí você, não, É dá um ruim quando te coração. cobram o que não tem, mas é duro quando não te cobram pelo que você fez, né? Exato. Mas tá bom. Vitor, eu vou agradecer, mas a gente vai precisar encerrar. Se você estiver disponível, a gente pode fazer uma parte 2, que a gente ainda ficou devendo algumas informações que até acho muito importantes, relacionado à parte de backup, controle de acesso, tudo isso está dentro do 711, que infelizmente o tempo é curto, não deu para falar. Então eu te convido Antivírus, para a próxima né? semana, antivírus, exatamente. Então eu te convido, se tiver disponibilidade na próxima semana, a gente faz a parte 2 e Beleza? volta a falar um pouquinho mais desse assunto. Mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que foi de muita valia para todo mundo que estava aqui e ficou com a gente aí até o final. Ficamos Não, eu devendo até a agradeço. pergunta da doutora Paula, mas a gente manda Nossa, lá para você, tá bom? tá bom E a então. gente fala da parte 2. Vitor, muito Não, tem o obrigada, Billy viu? também, que ele tem uma pergunta aqui pra gente. A parte 2 a gente responde tudo. Parte 2, combinado. Semana que vem, então. Tá bom Muito então. Um obrigada, viu? abraço. Outro. Tchau, Nada, tchau. abração.
Tchau, tchau. Pessoal, realmente nosso tempo ele é restrito, mas eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live de gestão de informação, um assunto bem delicado e como a gente comentou, ele está ali crescendo cada vez mais, né? Essas informações a gente acha muito importante dar uma padronizada, aumentar o conhecimento, saber como que a gente pode fazer efetivamente isso no laboratório. Então, muito obrigado pela participação.